Então Jesus disse: desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. É bem sabido que a palavra pousar quer dizer passar a noite. Ou seja, Jesus estava dizendo: hoje eu vou dormir na tua casa, Zaqueu. Agora pensa, o homem que só queria ver, agora Jesus fala: eu vou ficar à noite dentro da tua casa. Caráter espiritual. Quando Jesus disse assim: hoje me convém pousar em tua casa, fala de uma casa chamada tricotomia. Prepare-se para ouvir uma palavra de Deus para a sua vida. Com ele, pastor João Paulo Ferreira. Eu vos saúdo a igreja com a paz do Senhor. Sem perca de tempo, eu quero compartilhar com a igreja um texto sagrado. Se você puder ficar sobre os seus pés, tenha liberdade. Terceiro evangelho, escreveu o evangelista Lucas, capítulo 19, versículo de número 5. Terceiro evangelho, escreveu o evangelista Lucas, capítulo 19, versículo de número 5. Inserido está o texto assim: e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Quantos podem glorificar a Deus por essa palavra? Podeis assentar. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Meus queridos irmãos, antes de verbalizar a palavra do eterno Deus, eu quero deixar registrado a minha palavra de gratidão a Deus, por Ele estar me proporcionando mais uma oportunidade para fazer menção da sua palavra. Haja vista que tudo aqui é por Ele e tudo é para Ele. Pastor João Paulo Ferreira, quem ele é? Jesus de Nazaré. Deus abençoe o pastor José Amanso. Um dia irei ficar manso igual o Senhor. Aleluia. A sua digníssima esposa que nos recebeu está na frente ali. O presbítero também, Deus o abençoe. A nossa amiga Josiane, Tiago Celeste, assim que nos formulou o convite para estar aqui nesta noite. Deus o abençoe poderosamente e profeticamente. Esse texto sagrado que eu acabei de verbalizar aos irmãos, terceiro evangelho, escreveu o evangelista Lucas, dentro do capítulo de número 19. Pastor, quem foi Lucas? Lucas, ele é conhecido na Bíblia Sagrada como médico amado e também companheiro de algumas viagens missionárias do apóstolo Paulo. Lucas
ele recebe a graça divina para escrever 2 livros do Novo Testamento. Haja vista que a Bíblia Sagrada, ela é dividida em 2 partes: Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento é composto de 39 livros, sendo que o Novo é composto de 27 livros. Toda pontuação, toda exclamação, tudo que está aqui dentro é inspiração não do homem, mas de Deus, pois a Bíblia tem um autor. Quem ele é? É Deus. A palavra de Deus, ela é viva. E Lucas, ele recebe a graça divina para escrever 2 livros do Novo Testamento. São ele o livro de Atos dos Apóstolos, aonde Lucas ele vai escrever com precisão acerca do crescimento da igreja primitiva, isso é, após a partida do Cristo. O segundo livro que Lucas escreve é o livro que traz o seu próprio nome. Terceiro evangelho escreveu o evangelista Lucas. Dentro do capítulo 19, ele vai escrever falando sobre o acontecimento. Pastor, acontecimento do quê? O acontecimento antes do Calvário. Isso mesmo. Ele vai verbalizar acerca do acontecimento antes do Calvário. Observa que no capítulo de número 18, versículo de número 31, para ser bem preciso, Jesus agora, ele convoca os seus 12 discípulos, e ele afirma dizendo assim: eis que subiremos até a cidade chamada Jerusalém, e que quando nós chegarmos em Jerusalém, há de se cumprir na minha vida tudo aquilo que os profetas havia escrito, havia falado. Os 12 discípulos estão atentamente ouvindo a fala do Senhor. Jesus está dizendo: eis que subiremos até a cidade chamada Jerusalém, e que quando chegarmos, vai se cumprir na minha vida aquilo que os profetas havia escrito a respeito de mim. Jesus então, ele começa falando acerca do processo do Calvário, acerca da crucificação. Os discípulos estão tristes, por quê? Porque eles estão ouvindo que o seu pastor, eles estão ouvindo que o seu Senhor vai ser crucificado, isso é, na cidade chamada Jerusalém. Enquanto os discípulos estão tristes, Jesus disse: de fato eu serei entregue nas mãos do gentio. Eu passarei pelo Calvário, eu irei morrer, porém ao terceiro dia eu ressuscitarei. A maior vitória da igreja de Cristo, pastor José Amanso, a maior vitória da igreja de Cristo não está no dia que Jesus morreu, mas a maior vitória da igreja de Cristo está no dia que ele ressuscitou. Aleluia, aleluia. Ele ressuscitou e está vivo para todo sempre. Aleluia. Então esse texto de Lucas capítulo 19 fala-nos acerca do acontecimento antes do Calvário. Por que antes do Calvário?
Porque no capítulo 18, versículo 31, Jesus convoca os seus 12 discípulos e afirma dizendo: nós iremos subir até Jerusalém. Só que antes de chegarmos em Jerusalém, Jesus disse: eu irei passar, eu irei entrar em um lugar. Esse lugar o sacerdote não quer fazer morada. Eu quero entrar em um lugar, porém este lugar é um lugar amaldiçoado, pois sobre esta cidade existe uma nuvem de maldição. Pastor, nuvem de maldição? Sim, está escrito, está. Qual seria a cidade que Jesus estava se referindo? A cidade é chamada Jericó. Para aqueles que estudam história, sabe muito bem que a cidade de Jericó foi uma cidade amaldiçoada. Isso é através do próprio Josué, Deus usando a sua boca dizendo: maldito será o homem que edificar esta cidade chamada Jericó. A cidade estava debaixo de maldição. Só que tem um porém: antes de Jesus entrar em Jerusalém, ele disse: preciso ir até Jericó. Por quê? Primeiro, Jesus entrou naquela cidade por 3 motivos. Primeiro, por causa de 2 pessoas. Terceiro, por causa que ele é especialista em transformar a maldição em bênção. Grave isso daqui. Jesus, ele é especialista em transformar a maldição em bênção. Talvez você está aqui nesta noite, só Deus sabe o teu estado. Talvez você carrega consigo uma maldição. Essa maldição pode ser que veio através dos seus pais, através de um vizinho seu, não sei. Mas o importante é que Jesus está entre nós. Todo mal nesta noite será quebrado em nome de Jesus, e a bênção do Senhor, ela vai te alcançar nesta noite. Vai, pastor, porque o Senhor fala com convicção. Eu falo com convicção porque Jesus está entre nós, agindo ele, ninguém impedirá. A Bíblia diz que quando ele se levanta para agir, não tem ninguém que possa impedir o seu agir. E operando ele nesta noite, ninguém poderá impedir o seu agir. Jesus então convoca os seus 12 discípulos. Ele vai até a cidade chamada Jericó. Eu falei no princípio que Jesus entrou na cidade por causa de 2 homens. O primeiro homem, ele não tem nome, não tem. Ele é conhecido pela igreja como Bartimeu, o cego. Pastor, esse daí não era o nome dele? Não. A palavra Bartimeu, na verdade, é uma junção. A palavra Ba com a palavra Timeu. Timeu era o pai desse cego. Esse cego estava na entrada da cidade chamada Jericó. Era alguém que estava cego. Era alguém que havia perdido seu pai. Era alguém que, para sobreviver, era necessário ficar na entrada da cidade, rogando-lhe uma esmola, rogando-lhe misericórdia de alguém. Mas para a surpresa deste homem que não tem nome, está sofrendo na entrada da cidade, ele passa a ouvir o que? Um barulho.
E esse barulho era um barulho de ajuntamento de pessoas. Por quê? Porque Jesus está entrando na cidade com os discípulos, e que quando a população de Jericó soube que Jesus estava entrando, todos estão agora admirados. Por quê? Porque eles queriam estar perto do Cristo, eles queriam ouvir a sua palavra. Então aquele homem que não tem nome, ele ouve um barulho de ajuntamento de pessoa, e ele faz uma pergunta: o que é que está acontecendo? Que barulho é esse? E alguém disse para ele: é Jesus de Nazaré que está entrando na cidade. Quando aquele homem ouviu falar Jesus de Nazaré, ele não pensou uma e nem duas vezes, mas ele se posicionou. E ele reconheceu que aquele que estava entrando na cidade era o Filho de Deus, era aquele que poderia mudar a sua história, era aquele que poderia mudar a sua sorte, era aquele que poderia quebrar a sua maldição e transformar a sua vida. Então aquele homem se posicionou, ele passou a clamar, a gemer, e o seu clamor foi: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando esse homem está clamando: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim, era como se ele estivesse dizendo: Jesus, olha para mim, olha para o meu estado. Alguns chegaram perto daquele homem e disseram-lhe assim: para de clamar, não incomode o mestre. Mas cada vez que alguém dizia: pare de clamar, está escrito, ele clamava mais e mais: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu quero falar bem compassivo para você aqui nesta noite: não cesse, não pare de clamar a Jesus. Por mais que os problemas, a situação, a circunstância da vida diga não para você, continue clamando, continue orando. Vai chegar o tempo em que Deus ele vai se levantar do seu trono. Ele não só vai te ouvir, mas Ele vai trazer resposta do teu clamor, resposta da tua oração. Portanto, continue clamando, continue confiando em Deus e na sua palavra, pois a sua mão não está encolhida, mas a sua mão está estendida. Faça como este homem, continue clamando, porque a qualquer momento Jesus vai parar e o milagre vai acontecer na tua vida. Vai, aleluia. Partindo para a conclusão, pois pretendo concluir dentro do horário. Jesus ele parou, os seus ouvidos estão atentos à voz daquele que o clamava. Jesus para e manda que alguém chamasse o cego. Alguém chegou para Bartimeu e disse-lhe assim: tem bom ânimo, porque o mestre te chama. Naquele momento ele colocou-se de pé, tirou do seu corpo a capa. Eu poderia falar sobre o significado da capa. Era uma capa romana, mas não vou me deter nessa parte. Mas que quando ele lançou de si a sua capa, ele foi ter com Jesus. Ele está frente a frente do Cristo. Aí Jesus faz uma pergunta, e essa pergunta Jesus fez para pouquíssimas pessoas na Bíblia. A pergunta foi: o que tu queres que eu te faça? O que tu queres que eu te faça?
Aí aquele homem olha para o Cristo e disse: Senhor, que eu torne a ver. Naquele momento Jesus libera uma só palavra e o milagre aconteceu. O que era cego passou a enxergar. O milagre na entrada da cidade. Esse homem está alegre e ele passa a seguir a Jesus. Ele não sabia que Jesus iria morrer, não sabia, mas ele recebeu uma palavra de ânimo. Então Jesus cura Bartimeu e ele entrou na cidade. Quando ele entrou dentro da cidade chamada Jericó, está escrito que existia ali um homem chamado Zaqueu. Zaqueu, ele não era cobrador de imposto, não era. Observe o texto, que ele era chefe dos cobradores de imposto. Era alguém que trabalhava para o império de Roma. Lucas vai dizer que Zaqueu, ele era um homem rico, era um homem muito conhecido na cidade. Mas quando Zaqueu ele soube que Jesus estava dentro da cidade, Zaqueu ele desejou no seu coração. E qual foi o desejo de Zaqueu? Ele pensava, ele dizia: eu quero ver Jesus de Nazaré. O desejo de Zaqueu era de ver, avistar Jesus. Não era abraçar Jesus, não era seguir Jesus. O desejo de Zaqueu era simplesmente de ver Jesus. Vai uma pergunta e responda para ti mesmo: qual é o teu desejo? Ou melhor dizendo, qual tem sido o nosso desejo diante de Deus? Responda para você mesmo. Se eu fosse fazer algumas perguntas, cada um tem o seu raciocínio, a sua fala, mas eu sei do meu desejo. Falando acerca de desejo, Davi, ele se expressa a respeito de desejo. O desejo de Davi é que os seus pés permaneçam plantados dentro da casa do Senhor. Qual é o meu, qual é o teu, qual é o nosso desejo aqui nesta noite? Responda para você mesmo. Jesus está entre nós. Então Zaqueu ele tinha um desejo de ver Jesus. O texto fala que ele não conseguiu por causa de dois motivos. Primeiro motivo, multidão. A multidão que estava na cidade era grande. E segundo motivo, é porque ele era de pequena estatura. Se a Bíblia fala que era de pequena estatura, eu acredito que eu e o pastor Amâncio era mais alto do que ele, né, pastor Amâncio? Zaqueu era de pequena estatura, pequeno, mas tinha um desejo. O desejo era ver Jesus. Então ele tenta se aproximar e não consegue, mas ele conhecia a cidade como a palma da sua mão. Ele sabia a rota onde Jesus iria passar. Então Zaqueu ele pensou e disse: irei romper a multidão. Eu sei a rota onde ele vai passar. Naquela rota tem uma árvore. Eu vou fazer o meu sacrifício, eu vou me posicionar, eu vou subir em cima da árvore. Não quero saber se vai ter obstáculo, se vai ter espinho, se vai ter galho, se vai ter folha, mas hoje o meu desejo vai acontecer. Eu vou subir em cima desta árvore, porque hoje o meu desejo vai acontecer. Então Zaqueu ele faz isso. Ele vai, sobe em cima de uma árvore
e está em cima da árvore, só para ver Jesus. Aí entra o versículo em que nós lemos, Lucas capítulo 19, versículo de número 5. Falando de 5, só falta 5 minutos para mim concluir. Até isso combinou. Diga amém. No versículo de número 5, Jesus está passando pelo caminho, e que quando ele passa, ele parou aonde, pastor? Debaixo da árvore. Só que ninguém sabia que em cima da árvore tinha alguém. Ninguém sabia que um dos homens mais conhecidos na cidade de Jericó, que tinha poder aquisitivo, estava em cima da árvore. Ninguém sabia, mas tinha um que sabia. Quem é? Jesus. Ele sabe de tudo, Ele sabe de todas as coisas, Ele é conhecedor de tudo. Antes mesmo que eu viesse aqui, Ele já sabia. Antes mesmo que você saísse da sua casa, Ele já sabia. Antes mesmo que você venha rogar a Ele a tua bênção, o teu milagre, Ele já sabe. Ele já decretou que esse ano, o final de ano de 2024, vai ter surpresa dele dentro da tua casa, no meio da tua família, neste lugar, nesta obra. Vai, porque Ele sabe. Aleluia. A presença dele está entre nós nesta noite. Jesus olha para cima, ele ergue os olhos, e que quando ele olhou, ele viu Zaqueu. Zaqueu nunca tinha visto, só ouviu falar. Jesus nunca tinha visto Zaqueu, mas Jesus já conhecia a vida de Zaqueu, porque ele é onisciente, ele conhece tudo. Aí a fala do Cristo foi essa: Jesus chamou-lhe pelo nome, dizendo: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Existem algumas situações no mundo espiritual que nós devemos se posicionar e tem que ter pressa. Se Deus está lhe dando a oportunidade de cultuar hoje, é hoje, não é amanhã. Se Deus lhe der a oportunidade de você ouvir a sua palavra, adore a Deus hoje, não amanhã. Se Deus está lhe dando fôlego de vida para você curvar, adorar, curvar-se diante de Deus e orar, invocar o seu nome, faça isso hoje e não deixe para buscar amanhã. É tempo de buscar a Deus, é tempo de permanecer na presença dele. Por quê? Porque a qualquer momento Jesus está vindo para arrebatar a sua igreja, um povo limpo, um povo separado, um povo que busca a sua santidade e adora na beleza da mesma. Então Jesus disse: desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. É bem sabido que a palavra pousar quer dizer passar a noite. Ou seja, Jesus estava dizendo: hoje eu vou dormir na tua casa, Zaqueu. Agora pensa, o homem que só queria ver, agora Jesus fala: eu vou ficar à noite dentro da tua casa. Caráter espiritual. Quando Jesus disse assim: hoje me convém pousar em tua casa, fala de uma casa chamada tricotomia. Pastor, o que é tricotomia? Corpo, alma e espírito. Quando Jesus disse: hoje me convém pousar na tua casa,
Ele não só estava se referindo à casa física, mas também casa espiritual. Por quê? Porque a casa onde Jesus entra é uma casa diferente. A casa onde Jesus entra é uma casa transformada. E o Evangelho tem o poder de transformar vida. Por quê? Porque uma vez que você abraçou a palavra, você tem Cristo, você tem a vida transformada. Quem mentia não mente mais. Por quê? Porque aquele que habita em você, ele anda, ele é a verdade. 1 minuto para fechar. Para aí, relógio, 1 minuto. Pastor, Zaqueu teve a vida transformada? Teve. Observa. Ele desce da árvore e a multidão passa agora a murmurar, murmurando, dizendo assim: ó, como pode? Jesus vai passar a noite na casa de Zaqueu? Homem ladrão, cobrador de imposto. Isso é a multidão murmurando. Mas aquele que mandou descer é o mesmo que transforma. Aquele que mandou descer é aquele que muda vida. A presença de Jesus entrou na vida de Zaqueu, de natureza que Jesus não obrigou nada, mas foi algo espontâneo. Zaqueu disse: Senhor, se em alguma coisa eu tenho defraudado, roubado alguém nessa cidade, eu vou restituir 4 vezes mais. O que é isso? Poder de transformação. Uma vez que teve um encontro com Jesus, Jesus disse assim: hoje veio salvação a esta casa. Ele estava dizendo: hoje veio salvação na tua casa, na sua vida, Zaqueu. Ninguém está entendendo. Aí Jesus conclui dizendo assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aqueles que se havia perdido. Zaqueu estava perdido, mas ele foi encontrado por Jesus. Eu concluo a minha participação agora dizendo as palavras que Jesus disse para Zaqueu: desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. E uma vez que Jesus está dentro da sua casa, seja casa física ou casa espiritual, não expulse Jesus da sua casa. Uma vez que ele entrou na sua casa, que é a sua vida, lute, busque a presença de Deus, para que ele permaneça dentro da sua casa. No último livro da Bíblia fala de uma igreja chamada Laodiceia. Jesus estava fora da igreja, até que ele disse assim: eis que eu estou à porta e estou a bater. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta da sua casa, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Que o eterno Deus, o Criador dos confins da terra, possa nos abençoar, e que o Senhor permaneça dentro das nossas casas. Deus abençoe. Obrigado, pastora Amâncio. Pastor João Paulo Ferreira, pregador do Evangelho, tem compromisso em pregar a verdade, em busca de almas, para o reino de Deus, com seu ministério movido pela fé. Inscreva-se no YouTube Pastor João Paulo Ferreira e seja edificado por centenas de mensagens de Deus para a sua vida. Graça e paz, meus irmãos, vosso irmão em Cristo, pastor João Paulo Ferreira. Estou gravando este vídeo para você que ainda não é inscrito em nosso canal no YouTube. Não perca tempo, inscreva-se no canal. O nome do canal está aparecendo na descrição do vídeo, Pr. João Paulo Ferreira. Inscreva-se no canal no YouTube e seja edificado
por centenas de mensagens da parte de Deus para a sua vida, tá bom? Que o eterno Deus te abençoe, você e a sua casa, em nome de Jesus. Gostou? Deixe seu like.